Fala, nação! Olha, Felipe Luiz estreia com o pé direito, vence o Corinthians na primeira partida das semifinais da Copa do Brasil. Na verdade, após o jogo de ontem, foi só elogios para o início da era Felipe Luiz no Flamengo. Inclusive, o jornal espanhol, AS, traz até manchete elogiando o novo técnico do Flamengo. E num trecho diz o seguinte: o novo técnico do Flamengo ganha elogios após vitória em estreia. Diz o jornal aqui, sua estreia não poderia ter saído melhor. Eu até discordo. Eu acho que poderia ter sido melhor, sim. Se o Flamengo tivesse conseguido fazer o segundo gol, seria o ideal para o jogo da volta lá em São Paulo, no dia 20, na Neoquímica Arena. Mas, infelizmente, os jogadores não conseguiram colocar a bola para dentro, criaram várias oportunidades e em uma dessas oportunidades eu achei capital, que pode inclusive fazer a diferença na classificação do Flamengo. Se o Flamengo não se classificar para a final da Copa do Brasil, eu acho que este lance pode ser determinante para que isto não tenha acontecido. Mas antes de falar sobre essas oportunidades, eu quero dizer o seguinte: os 40 primeiros minutos da era Felipe Luiz fez com que o torcedor do Flamengo lembrasse a era Jorge Jesus. O Flamengo fez uma partida impecável, pelo menos nos 40 minutos iniciais. Pressão alta o tempo todo, tomando a bola e partindo rápido para o ataque, criando oportunidades, inclusive fazendo o gol, e aconteceu aos 32 minutos da etapa inicial do lateral esquerdo, Alexandre. O lance capital, que tinha tudo para ser o segundo gol do Flamengo e deixar a torcida menos preocupada em relação ao jogo da volta, aconteceu justamente aos 18 minutos da etapa final. Uma jogada do Arrascaeta, que encontrou o Gerson cara a cara com o Hugo. O Gabigol estava do lado dele, do lado esquerdo, era só ele ter rolado a bola para o Gabigol. Ele preferiu chutar, finalizar. A bola bateu do goleiro do Corinthians e foi para escanteio. Naquele lance, se é uma Arrascaeta, sem sombra de dúvida, a bola seria tocada para o Gabigol fazer o gol. Só ele atrás. Se fosse um Nico Dela Cruz, do mesmo jeito. Arrisco a dizer que se fosse o Michael, também teria saído o gol com passe para o Gabigol. Porque o Michael é um jogador que joga para servir os companheiros. Claro que às vezes faz seus gols nas jogadas individuais ou nas finalizações que ele aparece muito rápido, mas ele é um jogador talhado para criar para os companheiros. E neste lance, sem sombra de dúvida, o Michael deixaria o Gabigol trocando figurinha com gol, um atraso, sozinho. E, diferente do jogador brasileiro, o sul-americano, argentino, uruguai, também tem essa característica. Quantas e quantas vezes nós vimos gols do Flamengo, inclusive do Gabigol, em passes que o Arrascaeta deixava só ele atrás. Muitos, vários. O Matheus Gonçalves, talvez pela idade, também tocaria aquela bola para o Gabigol. Luiz Araújo, eu já tenho minhas dúvidas. Gonzalo Plata, eu não posso falar porque ainda a gente não tem um diagnóstico total de jogador. Jogou pouco, chegou recentemente. Mas os dois uruguaios, tanto o Arrascaeta quanto o De La Cruz e o Michael, estes eu cravo que tocariam aquela bola para o Gabigol fazer o gol. Poxa, ali faltou o espírito coletivo ao capitão do Flamengo. Olha, se o Flamengo não se classificar, Gerson, você, infelizmente, vai ser o grande culpado por isso não ter acontecido. Tá? Porque 2-0 é uma vantagem extraordinária no jogo da volta, no mata-mata de Copa do Brasil. Quem lembra da Libertadores da América, que o Flamengo fez assim com o Palmeiras? Venceu 2-0, perdeu lá 1-0. 1-0 é um placar mínimo. Se o Corinthians vence o jogo por 1-0, a decisão é para os pênaltis. É claro que o Flamengo é mais time do que o Corinthians. Eu disse ontem para alguns companheiros. O Flamengo não vinha jogando bem. Isso fez com que jornalistas,
paulistas acreditassem que o Corinthians pudesse fazer frente ao Flamengo no jogo de ontem. Mas o que se viu foi um massacre. O Flamengo era para ter feito 3-0, brincando. Olha só as oportunidades que o Flamengo criou e perdeu no jogo de ontem. Logo aos 6 minutos, uma falta aqui não, que é o segundo tempo. 3 minutos de jogo. O Arrascaeta pegou uma sobra lá de voleio, o Hugo colocou para escanteio. Em 3 minutos, o Flamengo levou 2 jogos, 180 minutos contra o Peñarol, não fez sequer um gol. No segundo jogo, não chutou uma bola em gol. Ontem, 3 minutos, o Flamengo já fez a sua primeira finalização, e se não fosse o goleiro do Corinthians, seria o primeiro gol rubro-negro. A Arrascaeta pegou, o Hugo espalmou. 17 minutos. A Arrascaeta recebe um passe do Eric Pulgar, filtrando pela meia esquerda, o Hugo saiu, ele tentou cobrir, bateu no Hugo, depois ele ainda tentou jogar por cima, não deu para o Gerson nem para o Gabriel. Segunda oportunidade do Flamengo. 30 minutos, jogada pela esquerda, o cruzamento, o Gabigol de letra quase faz o gol. O Hugo salvou. Se enrolou, mas conseguiu salvar. E aos 32 minutos saiu o gol do Flamengo, uma jogada pela esquerda, onde a gente via na imagem Felipe Luiz pedindo para o Flamengo, jogadores ir por fora, né? Porque por dentro estava meio fechado. Bruno Henrique recebeu a bola, o Alexandre passou por fora, tocou, o Hugo esperava que ele fosse cruzar, ele bateu direto, fazendo o gol da vitória do time do Flamengo aos 32 minutos. E aos 38 minutos, ainda teve uma do Nico, né? E o Nico jogou, o Gerson foi pegar um voleio, errou o chute e a bola ficou fácil para o goleiro do Corinthians. Então, veja bem, 1, 2, 3, 4, 5 oportunidades claras de gol. E teve um lance que não está nos melhores momentos, em que a bola foi tocada para o Bruno Henrique, no contra-ataque do Flamengo. Tá? Ele foi aproximando da área, o Gabigol fez o facão, levou o zagueiro para o lado, em vez dele virar e tocar para o Arrascaeta, que entrava pelo meio sozinho, ia ficar cara a cara com o goleiro, ele tentou a bola enfiada no facão para o Gabigol, que inclusive estava impedido, chutou, mas o goleiro Hugo defendeu. Ali também tem um pouco de inteligência e de percepção de jogada do BH, o Flamengo poderia ter feito 2-0. O Corinthians só foi finalizar, a primeira finalização do time do Corinthians aconteceu aos 40 minutos, numa bola que sobrou para o Garro, na meia-lua da grande área, ele chutou e o Rossi desviou para escanteio. Então foi um massacre do Flamengo no primeiro tempo. Igual era Jorge Jesus em 2019. Eu acho que quem acompanhou aquele time de 2019 e viu os primeiros 40 minutos do Flamengo ontem deve ter ficado bastante animado. E olha que o Felipe Luiz não teve tempo de treinar, foi só na conversa e só no vídeo. Ele conhece o plantel, já jogou com aquele time, então ficou mais fácil para ele. Mas foi animador esse primeiro tempo do Flamengo, principalmente esses 40 minutos iniciais, onde o Flamengo dominou 100% a equipe do Corinthians. Veio o segundo tempo, o Corinthians fez lá as suas mudanças, mas aos 6 minutos, uma falta cobrada pelo De La Cruz, o Léo Ortiz quase faz o gol, o Hugo defendeu a cabeçada do camisa 3 do Flamengo. Aos 7 minutos foi a vez do Corinthians levar um perigo, uma bola do Romero, que chutou na trave. 12 minutos, BH cabeceou também na trave, uma falta cobrada pela direita, que veio, ele subiu, cabeceou. Aos 17, Nico de la Cruz também cobrou uma falta que explodiu na trave superior do goleiro Hugo. Aos 18, aí foi o lance capital. Esse lance não me sai da cabeça. Não pode acontecer num time do Flamengo com tanta qualidade um lance desse ser desperdiçado, de um atleta deixar de servir um companheiro que está só ele à trave para tentar finalizar. Ainda mais o Gerson, que não é atacante, né, de ofício. Não é aquele cara que tem o entrosamento com o gol. Ele faz seus gols sim, mas não é um Gabigol, não é um Pedro, não é um Luiz Araújo, não é um BH. Ele é mais de criar, ele é mais de servir. E ali não tinha que ter outro pensamento. Era só rolar a bola para o Gabigol para fazer o gol. Então, eu sinto que esse gol, espero que não, possa fazer falta para o Flamengo no jogo da volta, dia 20, lá em São Paulo. Tomara que não. Porque se o Flamengo for eliminado por falta deste gol, o Gerson é o grande responsável, infelizmente,
pela eliminação. Aos 24, o Gabriel teve aquele gol anulado, né, em que o Alexandre cruzou de direita, ele chegou por trás do Gustavo Henrique, finalizou. O VAR mostrou lá que ele estava um pouco adiantado. 36 e 39, o Corinthians teve duas chances. A primeira, o Léo Pereira salvou, chute lá do Garro, passou pelo Rossi, o Léo Pereira salvou. E aos 39, o Mateuzinho, ex-lateral do Flamengo, acertou a trave do Rossi, ali na junção da trave, colocando para fora. E aos 48 minutos, já nos acréscimos, aquele lance do Alcaraz, enfim, apareceu, né? Ele apareceu no dia da estreia, parece que contra o Bahia, numa jogada que ele quase faz o gol, e ontem, novamente, ele saindo de trás, tabelando, recebeu na frente, só que tirou muito, jogou para fora, o argentino faz aquele gol, ia sair consagrado do Maracanã. Mas, no todo, foi uma belíssima partida do time do Flamengo. É uma mudança, assim, da água para o vinho, ao que o Flamengo vinha apresentando, porque ontem venceu e convenceu. E se fosse 3-0, ninguém estaria reclamando, porque seria um placar justo diante de tantas oportunidades que o time do Flamengo criou. E o Flamengo é isso. Tem uma frase do Vanderlei Luxemburgo, do tempo áureo do Vanderlei, que ele dizia mais ou menos assim: o medo de perder tira a vontade de ganhar. Então, às vezes, o técnico, até para manter o seu cargo, fica com medo de ir para frente e perder o jogo. E esse medo termina tirando a vontade de ganhar. O Filipe Luís não tem isso, ele já disse. Eu posso até tomar gol, eu posso até perder o jogo, mas o meu time vai ser sempre buscando o gol, vai ser sempre vertical. E foi isso que a gente viu no Flamengo. Tanto é que o Corinthians teve essas oportunidades, poderia ter empatado o jogo. Seria uma injustiça pelo futebol apresentado pelo Flamengo. Mas são coisas do futebol. Então, se você tenta, você tem mais possibilidade de alcançar o objetivo. Pelo menos é isso que o Filipe Luís passa, né, na sua fala e no seu trabalho em relação a esse seu Flamengo, a essa era Filipe Luís. E assim, eu fiquei de um nó na garganta lendo a entrevista do Filipe Luís, principalmente quando ele fala do Zico. Porque o Zico é intocável no Flamengo. O Zico é ao concurso. E a reverência que o Filipe Luís faz ao Zico é coisa de outro mundo. Eu acho que todo flamenguista sente, né? Ele coloca o Zico assim como se fosse o ser de outro planeta. E para nós, flamenguistas, realmente o Zico é um ser de outro planeta. O Zico teria ligado para ele antes do jogo, na noite anterior, parabenizado, passado algumas informações, algumas dicas para ele. E o Filipe Luís é um cara excepcional. Que a gente vê do Filipe Luís, tanto quanto foi jogador do Flamengo e agora como técnico, é um cara do bem, é um cara sangue bom, merece tudo que está acontecendo na vida dele e merece sucesso, muito sucesso. Eu acredito que ele vai ter, principalmente nesse Flamengo. Filipe Luís trouxe, assim, né, outro ambiente para o time, um ambiente mais leve, vai recuperar jogadores que estavam lá, né, deixados de lado, como foi o caso do Gabriel, que fez um partidaço ontem. Pena que não teve o seu gol validado, pena que aquela bola de letra não entrou, mas a gente já viu um Gabriel mais participativo, um Gabriel mais solto, né? Um Gabriel querendo, e quando ele quer, né, e ajudado pelo técnico como é o Filipe Luís, eu acho que ainda este ano nós podemos ver um Gabriel de 2019, 2020, 2021. Pelo menos essa é a confiança. É aquilo que eu falei ontem, e foi uma frase até do ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, que é assim, pessoal. Todas as pessoas têm seu lado bom e seu lado ruim. E o importante é você aproveitar o que é bom da pessoa. Então, o Kleber Leite sempre falava o seguinte, que futebol é confiança. Jogador com confiança é tudo. Jogador sem confiança é nada. Não consegue nada. Então, essa confiança do Filipe Luís, essa confiança que ele tem no Gabriel, no Gabigol, é importantíssima. E se o Filipe, eu até escrevi ontem, se o Filipe Luís tem confiança no Gabriel, quem sou eu para não confiar no Gabriel? Né? Então, um jogo, claro que é o primeiro jogo, o primeiro jogo vocês já estão dizendo, sim, mas é o primeiro jogo que não se teve tempo para treinar, vamos esperar que a partir de agora o momento do Flamengo seja outro, né? Copa do Brasil está muito aí próximo, o Flamengo depende de um empate, eu acho que o Flamengo vai jogar lá para ganhar com o Filipe Luís, pena que só vai ser dia 20, mas o time já volta a campo no sábado. Eu falei ontem que era no domingo, domingo é eleição, né, gente? Não tem futebol no domingo, todo mundo vai votar. Então o jogo é no sábado, 19 horas, lá em Salvador, contra o Bahia, 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos do
que Fortaleza, Palmeiras e Botafogo, e é vencer. Vencer, porque se os da frente, né, vacilar, de repente tropeçar, o Flamengo ainda pode entrar na briga por esse Campeonato Brasileiro. Já pensou o Felipe Luiz faturando aí a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro? Aí seria um mate, né? O cara que está tendo aí uma carreira meteórica. Começou como técnico esse ano, parou de jogar em 2019, teve no Sub-17, foi campeão lá, veio para o Sub-20, conquistou, inédito, a Copa Intercontinental de Clube. E já estreia. Não é questão de vencer, porque o Flamengo venceu o Atlético Paranaense na despedida do Tite, mas não convenceu. Fez um gol lá na Bacia das Almas, cabeça do Gerson. Mas venceu e convenceu. E é isso que o torcedor do Flamengo gosta. É esse DNA de vencer e ter a nota artística, como dizia o JJ. Então, esse time do Felipe Luiz, tudo indica que vai ter nota artística, que vai jogar bonito, que vai vencer e, dentro das suas possibilidades, vai apresentar um bom futebol. Gostei muito ontem do Wesley, voltou a jogar bem, o Rossi não se fala. O Alexandre, enquanto teve perna, também foi um jogador importante, participou de 2 lances, o do gol e o passe para o gol do Gabriel, que foi anulado, né? Léo Ortiz, esse rapaz, não tem como tirar do time. Ou ele joga como zagueiro, ou ele joga como volante. Mais uma vez, fez um partidaço. Léo Pereira também foi bem. O Eric Pulgar se recuperou naquele jogo contra o Peñarol. Belíssima atuação. Nico Dela Cruz e Arrascaeta também estiveram muito bem, né, dentro das suas condições físicas. Tanto é que o Nico teve que sair, o Arrascaeta também. O Gerson é o motor do time, mas está com essa marca aí desse lance dos 18 minutos do segundo tempo. E eu vou torcer muito, Gerson, para que o Flamengo não sinta falta desse gol que você deixou de tocar para o Gabriel fazer o gol, né? E o Gabriel dispensa comentário, voltou a jogar bem, Bruno Henrique também. Eu só senti falta do Michael, que, né, talvez não tenha tido tempo, próprio Matheus Gonçalves também. O lateral esquerdo, né, Ayrton Lucas também entrou e foi bem. Então, acho que, no campo geral, o time foi tudo bem, e agora é esperar o jogo de sábado contra o Bahia, para ver se esse Flamengo realmente, né, vai encontrar agora o seu caminho até o restante da temporada. Beleza, minha gente? Então, vitória 1-0. O Flamengo agora joga pelo empate. No outro jogo, né, o Atlético Mineiro venceu o Vasco de virada 2-1 e também joga pelo empate lá em São Januário, no jogo da bola. Olha, finalzinho do programa, eu quero fazer aquele pedido mais que especial a você, dá joinha, compartilha, se inscreve aqui no canal, tá? Quanto mais gente inscrita, mais fortalecido fica o canal. Se você quiser ajudar a manter o canal, você pode doar qualquer valor pelo Pix que está aparecendo aí na tua tela. 999-8144-1540. Qualquer valor é bem-vindo, a gente agradece antecipadamente. Uma ótima quinta-feira a todos e vamos esperar aí o sábado. Bahia e Flamengo agora é Campeonato Brasileiro. Tchau, tchau.